Bom dia, quinta-feira santa, quinta-feira, chegamos ao ápice de nossa fé litúrgica, onde nós vamos começar a viver agora os grandes mistérios de nossa fé, de nossa santa fé, se assim podemos dar essa redundância no significado de fé. É necessário a gente realmente redundar em torno à fé, porque além de existir a fé humana, racional, também existe o aspecto da fé pagã. É necessário a gente colocar a santa fé, que é a fé verdadeira. Ela é santa, ela é separada, que santo é isso, separada do mundo, daquilo que nos move para este mundo, porque a fé nos move para o outro mundo, a outra vida, a vida eterna. Então eu queria muito falar sobre, fazer uma ligação entre a instituição da Santa Missa, ou seja, da Eucaristia, a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, o coração da Virgem Maria e a ressurreição. Tudo isso está interligado, obviamente, como toda a liturgia, como toda a igreja, como a cabeça de Cristo e os membros da igreja, como a história da igreja, a tradição, as Sagradas Escrituras, toda ela faz um mesclado chamado inteiro, totus, no grego católicos, católico. É tudo uma questão de lógica e pensamento, tudo é interligado. Mas vamos falar especificamente hoje da instituição do santo sacrifício da Santa Missa e, obviamente, do sacerdócio cristão, porque para se ter um sacrifício é necessário um sacerdote. Não é qualquer pessoa que pode ministrar ou fazer um sacrifício. O que é um sacrifício? É uma oferta santa. Sacrifício. Sacrificium. Officium, oferta. Sacro, santo. A gente pode interpretar sacrifício de outra forma também, quando a gente traz para a realidade humana, mas não é sobre isso que eu quero falar. Por que Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o novo sacrifício? E por que Ele instituiu o antigo sacrifício? Lá em Êxodos, que antes da saída do povo hebreu, na fuga do Egito, Ele instituiu um santo sacrifício, que é o início do sacrifício da cruz, o início da liturgia da Santa Missa. E ainda assim, Ele nos criou para sacrificar, como alguns padres já vêm ensinando isso há um certo tempo, mas parece que ainda não ficou muito claro. Pode ser que não tenha ficado muito claro. Nós fomos criados para sacrificar, ou seja, fazer ofertas santas. Isso que é o significado de sacrificar. Adão e Eva foram criados para sacrificar. Só que nós sabemos que com o pecado original, o sacrifício mudou o seu objetivo, Nós temos, como eu já falei várias vezes nos vídeos para trás, nós temos 4 fins da Santa Missa, O fim de agradecer a Deus, o fim de pedir perdão a Deus, o fim de reparar, já falei, pedir perdão, o fim de adorar ao Nosso Senhor e de pedir as graças necessárias para viver as 3 primeiras dimensões da missa. Para ter força para viver dessa maneira santa. No começo só era necessário o ato de adoração, que é saber que a gente depende de Deus, Isso é adoração, e o ato de ação de graças, era o que Adão e Eva tinham que fazer: ide e dominai a terra. Dominar vem da palavra dominus, domingo, senhor, ser senhor das coisas criadas para os homens, porque tudo que foi criado na terra, todas as coisas foram criadas abaixo do homem. Então, o homem foi criado para dominar, submeter essas coisas, povoar a terra e oferecer a Deus. Oferta, sacrifício, de maneira santa.
só que você tinha 2 dimensões antes. Só que com o pecado original passou a ter 4 dimensões, porque houve a necessidade de pedir perdão. Se antes a gente tinha que adorar e agradecer, agora, com o pecado, precisamos de pedir perdão e reparar e pedir as forças necessárias a Deus para que nós possamos vencer a concupiscência, a tríplice concupiscência, e oferecer a Ele um sacrifício perfeito. E isso começou lá no Antigo Testamento, repito, quando Moisés, os 10 mandamentos foram revelados depois, quando Moisés foi libertar o povo de Israel, foi pedido um cordeiro, toda aquela narrativa de Êxodo, macho, o primeiro, todos iam se reunir e comer daquela carne, passar depois o sangue do cordeiro numa vara de hisopo nas portas, porque o anjo ia passar e não ia matar, todas as condições, no 14º dia do mês Nissan. Então, todas essas observâncias eram o primeiro sacrifício, já o segundo sacrifício, porque já existia o sacrifício no tempo de Adão e Eva, a época do primeiro sacrifício instituído por Deus, lembrando que Caim e Abel, mesmo depois do pecado original, ofereceram também um sacrifício de louvor, que deu a origem à primeira morte, que foi para o fratricídio, onde Caim matou Abel. A primeira morte de um ser humano não foi por vias naturais, e sim por um assassino, fratricídio, um homicídio por irmãos, isso é fratricídio. Não esquecendo que existiu esse sacrifício também, antes mesmo de Deus instituir, porque está na natureza do homem oferecer as coisas a Deus, agradecer a Deus, retribuir a Deus, essa até a natureza do dízimo também, e está vendo, tudo é interligado. Então, esse sacrifício que Deus pediu em Êxodo, do cordeiro, macho, sem mácula, todos eles remetem ao sacrifício de Cristo. É uma prefiguração do sacrifício de Cristo, que esse primeiro sacrifício é imperfeito, ele não perdoa os pecados, ele não santifica, apesar do povo crer nisso naquela época, mas foi uma maneira pedagógica que Deus criou, instruiu o seu povo para que na plenitude dos tempos ele pudesse fazer a obra dele. No caso, foi se encarnando e oferecendo um sacrifício de louvor verdadeiro. Por quê? Porque o povo não se converteu com esse primeiro sacrifício ensinado. Na verdade, se corrompeu, se acostumou e começou a fazer de maneira onde o coração estava longe, como diz o Salmo. Não sei se foi o Salmo ou no Evangelho, mas a passagem bíblica esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim, Não sei se foi um profeta, se foi um salmo, se o próprio Jesus disse isso, citando as Escrituras. Um profeta. Então, eu estou sem Sagrada Escritura, estou sem nada aberto, vou fazer livremente esse vídeo hoje. Isso mesmo. O povo me ama com a boca, me louva com a boca, mas seu coração está longe de mim. Porque esse sacrifício eram só holocaustos feitos de maneira exterior, o coração não estava contrito. Então era necessário um sacrifício verdadeiro de um coração humano que amasse verdadeiro a Deus e oferecesse um sacrifício de louvor, um sacrifício de adoração, um sacrifício de reparação, de ação de graças, perdão e de petição verdadeira de um coração humano. E até a encarnação de nosso Senhor, nenhum ser humano conseguiu adorar de verdade, em espírito e em verdade, agradecer de verdade, reparar de verdade e pedir de verdade as graças necessárias. Não conseguiu. A mancha do pecado era tão grande que Deus teve que se fazer homem e instituir um sacrifício perfeito nele mesmo. Ele mesmo se ofereceu como vítima. Ele mesmo é o sacerdote que liga o céu e a terra. Ele mesmo, e o altar é a Santa Cruz. E o coração dele também é altar, porque o fogo do Espírito Santo consome o sacrifício de amor
na cruz. Mas se o sacrifício se dá na cruz, quando nosso Senhor Jesus Cristo se entrega completamente, por que a instituição da Eucaristia, que foi feita hoje, que começa com a liturgia judaica, onde tem os 4 cálices, começa com o primeiro cálice, depois o pequeno Halel e as ervas amargas, onde se lembra os tempos antigos no Egito, e depois o segundo cálice, se bebe uma taça de vinho antes e uma taça de vinho depois, até dentro das famílias os pais judeus explicavam para os filhos a tradição da libertação no Egito. Depois, o terceiro cálice, o chamado cálice da bênção, até que São Paulo cita que o cálice da bênção é o sangue de nosso Senhor. E Jesus usa esse terceiro cálice e abençoa esse cálice da bênção, e no meio do cálice da bênção ele corta a liturgia judaica, ou seja, rompe a liturgia antiga, que foi ensinada lá em Êxodo, e vai para o Horto das Oliveiras, onde a gente vai ficar em vigília e adoração após a Santa Missa hoje, e rompe a liturgia judaica. Ele vai para o Horto das Oliveiras cantando o grande Halel, e a partir daí ele vai para o sacrifício da cruz, onde acontece o cálice da consumação, que seria o 4º cálice da liturgia judaica, finalizando assim a liturgia da Santa Missa cristã, a nova aliança, o novo sacrifício, o novo cordeiro imolado, macho, sem mancha, feito na mesma época da Páscoa dos judeus, rompendo assim toda a tradição. O véu é rasgado quando ele morre, certo? O templo treme, ou seja, todo o esquema antigo de sacrifício é desfeito. E tanto é que se fala, não é Santa Ceia o termo, né? É última ceia, é a última ceia judaica válida, porque o próprio Deus que instituiu essa ceia judaica, ele rompe com a liturgia, criando outra liturgia, oferecendo outro sacrifício verdadeiro, que ele é adorador verdadeiramente, ele é de ação de graças verdadeira, ele é de reparação e pedido de perdão verdadeira, e ele é de impetração verdadeira, ou seja, nos dá as graças necessárias. Ele passa a ser um sacrifício válido, é o sacrifício de um coração verdadeiro, um coração humano que ama a Deus verdadeiramente. Esse sacrifício passou a ser válido, foi o único sacrifício feito de uma vez por todas. E sendo assim, Jesus fala: tudo está consumado, certo? Então, quando ele toma a última gota de vinho, que é quando numa vara de risopo eles jogam vinagre, que é vinho azedo, e Jesus toma aquele vinagre, que é o último cálice. Quando ele termina de tomar, ele fala: tudo está consumado, ou seja, ali finalizado. Tem outros detalhes a mais que eu gostaria de falar, mas não vai dar prazo, vai ficar muito grande. E ali finaliza com o 4º cálice, e assim se cria a nossa liturgia, e assim o sacrifício é consumado. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus humanado, ele vence o diabo, ele vence o pecado e vence a morte na cruz. Não é na ressurreição que ele vence, porque ele está vencendo a morte eterna, não é a morte corporal. Mas Jesus não morreria? Não interessa. A gente não está aqui para estar falando a gente não está aqui para poder falar filosoficamente ou teologicamente de como seria se não fosse dessa maneira o sacrifício. Não é isso. A gente está aqui para explicar o que aconteceu e o que Deus fez. Nós não somos deuses, nós somos servos desse Deus que fez isso por nós. Isso já basta para nós, católicos. E por que ele vence o diabo? Porque Jesus não peca. Por que ele vence o mundo? Pelo mesmo motivo, porque ele não peca. Ele doa a vida pelo mundo, por nós que estamos no mundo. E por que ele vence a morte eterna? Porque, o mesmo motivo, ele não peca.
Nosso Senhor Jesus Cristo, que é homem verdadeiro, ao vencer o pecado, ele vence a morte eterna da alma e vence o demônio, que é o inimigo da nossa alma, e vence o mundo, que nos seduz para que nos rendamos ao demônio e percamos a vida eterna. E dessa maneira, na cruz, se canta vitória, tu reinarás. Então, essa é a vitória verdadeira de nosso Senhor no santo sacrifício da cruz. E onde aplicar a eficácia do santo sacrifício da cruz? Na Eucaristia. Porque na cruz, quando você olha para a Santa Cruz e nosso Senhor Jesus Cristo, você não consegue enxergar o amor. Você só consegue enxergar o crime. Você só consegue enxergar a feiura do pecado. Isso com muita fé, né? Mas sem fé, você só consegue enxergar o crime, a injustiça, o sofrimento, a tristeza. Você não consegue enxergar o amor. Lógico, se você conhece nosso Senhor Jesus Cristo, conhece a doutrina, você consegue enxergar o amor, mas só com os olhos da fé, com os olhos racionais você não consegue. Então nosso Senhor Jesus Cristo, ele instituiu a missa, o santo sacrifício ele instituiu a Eucaristia visível, né? O pão separado do vinho, o pão é o corpo e o vinho é o sangue. O que é um sacrifício? Quando você separa o corpo do sangue. Tanto é que Jesus perdeu todo o sangue do seu corpo. Quando São Longínio fura a lateral dele, sai já água e sangue misturado, separado. Significa que acabou o sangue, acabou a coagulação. Toda a gota de sangue de nosso Senhor Jesus Cristo foi retirada do corpo dele, assim como era o sacrifício antigo. Era preciso, para o sacrifício ficar completo, tirar todo o sangue do cordeiro, para que, separado o sangue do corpo, o sacrifício fosse efetivo, eficaz, pronto. Então, dessa maneira foi feito com Nosso Senhor também, e isso é possível ser visto no sacrifício da missa, no sacramento, porque o sacrifício da cruz ele é aplicado em todas as missas celebradas pelos sacerdotes ordenados por Nosso Senhor Jesus Cristo e toda a sucessão apostólica que vem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles agem na pessoa de Cristo, in persona Christi. O mesmo Cristo, o mesmo sacerdote, o mesmo sacrifício é atualizado em todas as santas missas do mundo inteiro, desde o primeiro sacrifício, desde o sacrifício original e único, que é o sacrifício da cruz. Nunca é outro sacrifício, nunca é outra missa, é a mesma missa. Compreende? É complexo, mas com o tempo a gente aprende a compreender. E na Eucaristia, na celebração da Eucaristia, é possível ver o amor, contemplar o amor, participar desse amor de maneira sacramental, ou seja, sacramento em grego é mysterion. Eis o mistério da fé. Então é possível participar desse mistério da fé atualizado teandricalmente, ou seja, revelado sobrenaturalmente diante dos nossos olhos, para que nós possamos comungar o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que não só morreu na sexta-feira, mas que também desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia, gloriosamente. E como o corpo e o sangue de Cristo na Santa Missa é o mesmo corpo que ressuscita no domingo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, as qualidades do corpo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo também se mantêm no tempo ontológico da Santa Missa. Que maravilha, né? Palavras difíceis à parte, mas que mistério grandioso é a Santa Missa, e como nós, a maioria das vezes, somos tão pouco gratos ou tão indiferentes a essa realidade. Mas isso que acontece, essa grandeza, desde lá da criação até os tempos de hoje, é a contemplação, é o sacrifício da mesa. Por isso a necessidade do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, por isso a necessidade da instituição do sacerdócio, por isso a necessidade
do ser humano se render ao sacrifício, porque com o sacrifício da missa, a participação do sacrifício da missa, com a eficácia da comunhão do pão eucarístico, do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo na missa, nós conseguimos viver em sacrifício. Sacrificar-nos. Para quê? Para sermos pessoas santas, separadas do mundo pecador. Isso é santo, separado, kadosh. E assim nós consigamos adorar verdadeiramente, agradecer verdadeiramente, pedir perdão e reparar verdadeiramente, e pedir as graças necessárias para viver dessas três primeiras formas verdadeiramente. Por isso a necessidade do sacrifício, da instituição da Santa Missa, da instituição dos sacerdotes que ligam o céu e a terra, dos novos sacerdotes, da nova lei de Deus, do tempo da igreja, da lei da graça. Por isso a entrega na cruz, para poder completar a nova liturgia. Por isso a descida à mansão dos mortos, para pregar aos antigos que estavam lá no seio de Abraão essa nova aliança, e levar para os santos do Antigo Testamento para as moradas eternas, e todos os justos que morreram na fé de Abraão, e por isso a ressurreição, para transformar esse sacrifício também em algo glorioso, quando o Cordeiro de Deus, no final da missa, ali no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no Agnus Dei, quando o padre quebra a hóstia, tira um pedaço e coloca de volta no cálice, o corpo se une com o sangue novamente. Ali acontece a ressurreição de Cristo. Que maravilha! Ou seja, na própria missa nós temos o mistério atualizado da pregação do Antigo Testamento, da pregação do Novo Testamento nas leituras, na liturgia da palavra. Depois nós temos a instituição da missa durante a Eucaristia, quando as palavras da consagração são faladas, a invocação do Espírito Santo pela epiclésia, a transformação, a transubstanciação, a consagração do sacrifício, e depois a paixão por Cristo, com Cristo em Cristo, onde se mostra as duas espécies separadas, o sacrifício ali atualizado, e depois no Agnus Dei, a ressurreição de Cristo. Nós temos ali na Santa Missa toda a história da salvação, toda a história da redenção atualizada aos nossos olhos, sacramentalmente, de uma vez por todas, uma só vez, do mesmo sacrifício na cruz. Que grandeza! Saibamos aproveitar isso enquanto podemos ir à Santa Missa, enquanto é possível, enquanto Deus se deixa encontrar. Uma formação grande, mas muito proveitosa, muito resumida, que poderia ser muito mais detalhada, mas quem sabe um dia. Espero que eu tenha sido claro, fui bem redundante para a gente poder estar realmente entendendo essa questão. Nós possamos ir ao lava-pés hoje, viver com Jesus bem na instituição da Eucaristia, reviver, rememorar, fazer memória, presença, nessa atualização do Santo Sacrifício da Missa, vigiar com o nosso Senhor, beijar a Santa Cruz amanhã, esperar com Nossa Senhora que a Igreja personificada no próprio Coração Imaculado, no sábado, e cantar o grande Aleluia na Vigília Pascal e no Domingo de Páscoa. Amém, irmãos? Santa Quinta-feira Santa para todos nós, Santa Sexta-feira Santa, Santo Sábado Santo, e uma feliz Páscoa para todos nós. Amém? Salve Maria.